Você já sentiu como se uma única pessoa tivesse controle sobre o seu humor, sua paz, sua energia? Como se a presença, a ausência ou até o silêncio dela pudesse bagunçar completamente seu estado emocional? Desligar-se emocionalmente de alguém não significa deixar de se importar. Não é frieza, nem indiferença. É liberdade. É escolher não ser mais prisioneiro daquilo que você não controla. É perceber que a dependência emocional não é um sinal de amor, mas de ausência de autodomínio. Talvez você esteja tentando seguir em frente depois de um relacionamento que não deu certo. Ou talvez ainda esteja preso a uma amizade, a um parente, a alguém que marcou sua vida, mas que, agora, só causa confusão dentro de você. A verdade é que esse apego emocional não precisa durar para sempre. E sim, existe um caminho de saída. Existe um jeito de quebrar essas amarras internas, sem raiva, sem mágoa, sem peso. A filosofia estoica oferece esse caminho, porque ela nos ensina o que está sob o nosso controle e o que não está. Ela nos mostra que a liberdade emocional começa quando a gente para de lutar contra o inevitável e começa a cultivar o domínio sobre nós mesmos. Neste vídeo, você vai descobrir 5 lições estoicas que vão te ajudar a se desligar emocionalmente de alguém, com dignidade, coragem e sabedoria, sem precisar apagar memórias, sem precisar fingir que nada aconteceu, mas também sem continuar alimentando algo que te enfraquece por dentro. Cada lição é um passo de reconexão com quem você é, com o que você valoriza, com o que você deseja para a sua vida daqui para frente. E no final deste vídeo, vamos explorar a ideia mais transformadora que um estoico pode carregar em seu coração, a de que ninguém tem o poder de dominar sua mente, a menos que você entregue esse poder de bandeja. Fique comigo até o fim, porque a última das 5 lições vai te mostrar por que algumas conexões precisam ser rompidas para que você possa, finalmente, se reconectar consigo mesmo. Lição 1. Aceite a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. A base de toda prisão emocional está na expectativa não atendida. Queremos que o outro mude, que reconheça o que fez, que peça desculpas, que nos ame de volta, que se importe na mesma medida. E enquanto isso não acontece, ficamos paralisados, emocionalmente presos a uma ilusão. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e você encontrará força. A primeira lição para se desligar de alguém começa com esse ato de lucidez. Enxergar a realidade como ela é, nua, crua, sem os filtros do desejo ou da carência. Talvez aquela pessoa já não está mais presente. Talvez nunca te deu o amor que você esperava. Talvez a relação tenha terminado e você ainda esteja preso à versão idealizada dela. Mas a realidade não muda porque você sofre. Ela só muda quando você aceita o que é e começa a agir a partir disso. A aceitação ativa não é desistência, é sabedoria. É quando você para de remar contra a corrente de algo que não depende de você e começa a usar essa energia para cuidar de si, para se reconstruir, para avançar. A primeira libertação vem quando você diz a si mesmo: eu aceito que não posso controlar essa pessoa, essa situação ou esse passado, mas posso controlar como lido com isso a partir de agora. Esse é o primeiro corte na corrente emocional. É o início da separação entre o que te prende e o que te fortalece. Lição 2. A sua paz não depende do outro, ela depende do que você cultiva dentro de si. É comum ouvir alguém dizer: eu só quero que ele me peça desculpas para eu ficar em paz. Se ela me entendesse, tudo seria mais fácil. Eu só preciso de um pouco mais de atenção e vou conseguir seguir em frente. Mas o estoico aprende, cedo ou tarde, que a paz verdadeira não pode ser terceirizada. Epíteto dizia: enquanto você depender do outro para ser feliz, você está nas mãos dele. Essa lição parece dura, mas é libertadora. A sua paz interior não pode estar amarrada a uma resposta de WhatsApp, a um gesto de carinho,
ou ao reconhecimento que talvez nunca venha. Se a sua tranquilidade está no comportamento do outro, você está dizendo: eu não sou dono de mim. Eu sou controlado por quem não me dá o que eu quero. Mas quando você muda essa lógica, quando começa a cultivar paz dentro de si, através da leitura, da filosofia, da autoobservação, da disciplina, do silêncio, você vai percebendo que precisa de muito menos do que achava que precisava. Você descobre que o silêncio pode ser mais curativo do que a resposta perfeita, que o afastamento pode ser mais sagrado do que a presença forçada, que a ausência pode ser um campo fértil de reconstrução. A segunda lição é clara: a sua paz é responsabilidade sua, e ninguém, absolutamente ninguém, deve ter o poder de tirá-la. Você não está aqui para preencher vazios alheios, nem para esperar que o outro te dê permissão para se sentir bem. Você está aqui para se libertar. E a liberdade começa quando você para de negociar sua paz com quem não cuida nem da própria. Essas duas primeiras lições estoicas são como a base de um templo interior, a aceitação da realidade e o cultivo da própria paz. No próximo conteúdo, vamos mergulhar nas lições 3 e 4, que vão te mostrar por que você precisa questionar o apego e como redirecionar sua energia emocional para algo que realmente te fortaleça. E não se esqueça, a quinta lição, a mais poderosa de todas, será revelada ao final. Ela é o ponto de virada, a chave que encerra esse ciclo com dignidade e te reconecta com sua verdadeira força. Lição 3. O apego nasce da ilusão de controle, e o estoico aprende a soltar. Quantas vezes você sentiu que precisava manter alguém por perto a qualquer custo? Quantas vezes forçou uma conexão, manteve conversas que já não faziam sentido, esperou respostas que não vinham, insistiu em dar mais do que recebia? Tudo isso por não conseguir soltar. Mas o apego não nasce do amor. O apego nasce do medo. Medo de ficar sozinho. Medo de perder valor. Medo de não encontrar alguém melhor. Medo de não ser suficiente sem o outro. E aqui entra uma das lições mais duras e mais transformadoras da filosofia estoica. Não tente deter a maré, apenas aprenda a remar. Quando você tenta segurar algo que está indo embora, você se torna refém daquilo. Você para sua vida, seus planos, sua evolução, e vive em função de tentar manter o que já não se sustenta. O estoico compreende que a impermanência é parte da ordem natural da vida. Tudo que começa, termina. Tudo que se aproxima, se afasta. E tudo que te toca também pode te deixar. Aceitar isso é maturidade. Soltar o que está se desfazendo é sabedoria. E continuar seu caminho com dignidade é coragem. O apego emocional é um nó interno. E o primeiro passo para desfazê-lo é perguntar: estou insistindo nisso porque ainda amo? Ou porque tenho medo de seguir sozinho? Essa pergunta dói, mas liberta. Porque muitas vezes o que chamamos de amor é só carência envernizada. E o que chamamos de conexão é só hábito disfarçado. Quando você começa a soltar, a se afastar com respeito, a dar espaço para o silêncio, você começa a perceber algo precioso. A dor do desapego dura menos do que o sofrimento de manter o que já acabou. Lição 4. Redirecione sua energia emocional de quem te desgasta para o que te fortalece. Quando alguém te magoa, te decepciona ou simplesmente some da sua vida, a mente cria um looping. Você pensa naquela pessoa o tempo todo, revê conversas, reimagina situações, faz planos com base em algo que já nem existe mais. E o pior, você gasta uma energia absurda tentando entender por que aconteceu, o que poderia ter feito diferente, como reconquistar ou como esquecer. O estoico reconhece esse padrão mental e, ao invés de lutar contra ele, escolhe redirecionar. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo que ela cultiva. Se você cultiva mágoa, você se torna amargo. Se você cultiva saudade, você se paralisa no passado. Mas se você cultiva virtude, você cresce, você evolui, você transcende. A quarta lição estoica é clara: não alimente mais quem não te alimenta.
Use essa energia para construir algo maior. Se está doendo, escreva. Transforme a dor em arte. Se está confuso, leia. Fortaleça sua mente com sabedoria. Se sente vazio, se mova. Coloque o corpo em ação para não se perder nos pensamentos. A dor da perda pode ser a mesma força que te reconstrói, mas só se você parar de colocá-la em quem foi e começar a colocá-la em quem você está se tornando. O estoico entende que nem sempre dá para escolher o que sentimos, mas sempre dá para escolher o que fazemos com o que sentimos. E essa diferença muda tudo. Essas 4 lições te levaram por um caminho interno de consciência. Você já aprendeu a aceitar a realidade, a cultivar sua paz, a soltar o apego e a redirecionar sua energia. A seguir, revelaremos a 5ª e última lição, a mais poderosa, a que fecha esse ciclo emocional com honra e te coloca novamente no centro da sua própria vida. Lição 5. A única pessoa da qual você nunca pode se desligar é você mesmo. Chegamos à última lição, e ela não é sobre o outro, ela é sobre você. Porque no fim de toda dor emocional, existe uma parte esquecida. Uma parte que precisa ser lembrada, cuidada, respeitada e colocada de volta no centro da própria vida. O estoico entende que todas as relações, boas ou ruins, são apenas parte de uma jornada maior, mas nenhuma delas pode ser mais importante do que a sua conexão com quem você é. Epíteto nos lembra: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Em seguida, faça o que for necessário. Você passou tempo demais tentando fazer alguém te enxergar, te entender, te valorizar, tentando manter a presença de alguém que já havia ido embora emocionalmente. Mas a verdade é simples. Enquanto você estiver emocionalmente conectado a alguém que não está mais na mesma frequência, você estará desconectado de si. Você se distancia da sua verdade, dos seus valores, dos seus limites, dos seus sonhos. A 5ª lição estoica é um chamado à reconexão interior. Você precisa se lembrar de quem você é sem aquela pessoa. E mais, você precisa começar a reconstruir essa versão todos os dias. É impossível se desligar de alguém se você ainda estiver emocionalmente ausente de si mesmo. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo, mas é um processo que começa com pequenas escolhas. Voltar a fazer algo que você abandonou. Retomar uma prática que te nutre. Ficar em silêncio consigo mesmo. Caminhar sem olhar o celular. Respirar fundo antes de reagir. Ler um texto que te fortaleça. Ouvir uma música que te resgate. Estar presente no próprio corpo. Sentir a própria presença. Essa é a única conexão da qual você nunca poderá se desligar. E quando você a fortalece, tudo muda. Você deixa de esperar validação, de mendigar atenção, de medir seu valor pelo olhar alheio e começa a viver com presença, com estrutura, com propósito, porque quando você volta para si, você descobre que nunca precisou de muito, só de si inteiro. Essa é a lição que fecha tudo e que abre um novo ciclo, não de espera, mas de ação, não de carência, mas de presença. Não de amarras, mas de liberdade. Você já aceitou a realidade, já resgatou sua paz, já soltou o apego, já redirecionou sua energia. Agora é hora de se reconectar com o único vínculo que te acompanha até o último dia da sua vida, você mesmo. Essa é a essência do estoico. Ele não é frio, ele é firme, ele não ignora a dor, mas se levanta no meio dela. Ele não precisa se desligar do mundo, apenas se conectar mais profundamente com o que é essencial. E o que é essencial nunca está do lado de fora. Se você chegou até aqui, isso já é prova de algo muito maior do que você imagina. É sinal de que há dentro de você um chamado silencioso, um desejo verdadeiro de não mais depender emocionalmente de ninguém, de não mais perder a si mesmo em nome de conexões que não te sustentam. Hoje, você deu um passo importante nessa direção. Talvez tenha sido um dos vídeos mais difíceis de assistir,
Porque não há nada mais desafiador do que soltar aquilo que, por muito tempo, te deu sentido, mesmo que esse sentido tenha vindo junto da dor. Mas é aqui que o caminho do estoico começa a fazer sentido, porque ele não é um caminho de insensibilidade, é um caminho de clareza. Você aprendeu 5 lições, 5 maneiras de resgatar a si mesmo quando o emocional insiste em te manter preso ao outro. A primeira lição te convidou a aceitar a realidade como ela é, sem fantasias, sem projeções, sem a ilusão de que alguém vai mudar só porque você quer. Aceitar não é se conformar, é libertar-se do que não está nas suas mãos. A segunda lição te lembrou que sua paz não está na boca de ninguém. Não depende de uma mensagem, de uma resposta, de um pedido de desculpas. Ela nasce do que você cultiva dentro de si, todos os dias. A terceira lição te mostrou que o apego vem do medo e que soltar não é fraqueza. É a maior demonstração de amor próprio que alguém pode ter. A quarta lição te desafiou a redirecionar sua energia, a parar de investir na ausência de alguém e começar a investir na presença mais importante da sua vida, a sua. E a quinta lição te reconectou com o único vínculo que nunca será rompido, a sua ligação consigo mesmo. Essa é a jornada estoica. É sobre reconstruir o interior com sabedoria. É sobre aprender a ser inteiro, mesmo quando o outro se vai. Agora me diga, qual dessas 5 lições mais te tocou hoje? Qual delas você sente que precisa aplicar com mais urgência? Comente aqui embaixo. Sua resposta pode não só fortalecer seu próprio processo, mas também ajudar outras pessoas que estão vivendo essa mesma batalha silenciosa. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem a mais pessoas que estão presas a conexões que já não fazem sentido. E se você ainda não se inscreveu, se junte a nós aqui no canal Estoico Hoje. Estamos construindo, juntos, uma comunidade de pessoas que escolhem viver com mais clareza, força e liberdade emocional. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda segunda, quarta e sexta, com conteúdo profundo, direto, humano, feito para transformar a sua forma de pensar e de viver. E se você ficou até o fim, comente. Minha liberdade começa agora. Vamos ver quantos estoicos modernos estamos despertando por aqui. Você não precisa mais lutar para manter o que te enfraquece. Você não precisa mais implorar por atenção, validação ou presença. Você só precisa se lembrar de uma coisa. Você é suficiente. Você é livre. Você é inteiro. E como disse Sêneca, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Até o próximo vídeo.